Vamos lá, pessoal. Continuando sobre órgãos de execução penal, vamos falar sobre o Ministério Público. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena. Ele é o fiscal da lei. O Ministério Público é fiscal da lei, ele fiscaliza a pena, ele tem que ir na unidade prisional e também na medida de segurança, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, oficiando no processo executivo, esse processo de execução da pena e nos incidentes de execução. Nós veremos que há diversos incidentes da execução. Nós vamos falar sobre isso no vídeo. Existem momentos em que o preso condenado à pena privativa de liberdade haverá uma conversão para medida de segurança ou conversão da medida de segurança de hospital para prisão. Esses são incidentes da execução e o Ministério Público tem que atuar. Ele vai se manifestar sempre. Incumbe ainda ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e do internamento. Ele vai fiscalizar se está de acordo. O indivíduo, quando ele vai ser recolhido à prisão ou um hospital de custódia, ele vai chegar ali com a guia de recolhimento expedida pelo juiz. O Ministério Público vai fiscalizar se está de acordo, se não há excesso. Se tiver algum defeito ali material ou legal, ele vai comunicar ao judiciário, ok? Então, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e internamento. 2. Requerer. Olha, o juiz, ele decide, ele determina. O Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, requer. Então, ele vai requerer. Letra A. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Por exemplo, o juiz ele determina uma regressão de regime. Porque o Ministério Público veio e requereu essa providência. Então, todas as providências necessárias ao processo executivo. É vago porque é extenso. A gente vai guardar que ele vai requerer todas as providências necessárias. B. Instauração de incidentes de excesso ou desvio da execução. Houve excesso, houve tortura, excesso de pena, desvio da execução, desvio de finalidade na execução. O que é isso? Sempre que um ato ele for praticado além dos limites legais ou regulamentares, houve excesso. Exemplo, se era escura, ficou preso além da sentença, está além da lei ou além dos limites regulamentares. Pendurar o preso na grade, isso é excesso, isso é desvio de execução. Então, o Ministério Público vai instaurar esse incidente. Letra C. Aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Olha, ele vai requerer, ele não vai decidir, pessoal, ele vai requerer sobre a aplicação da medida de segurança. Senhor juiz, venho aqui requerer essa medida de segurança porque o preso, conforme determinação médica, documentação e comprovação psiquiátrica, ele não é imputável, ele é semi-imputável ou inimputável. Medida de segurança, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, bem como a substituição da pena por medida de segurança. O indivíduo está preso e ele está causando ali um rebuliço na unidade prisional por problemas mentais. Medida de segurança. Ele vai requerer ainda a revogação da medida de segurança. O indivíduo já está bom ou não. O hospital psiquiátrico percebeu que ele estava fingindo. Aquilo ali era uma farsa. Revogação da medida de segurança. Ele vai requerer. Letra E. Conversão das penas, progressão, regressão dos regimes e revogação da suspensão condicional da pena e o livramento condicional. Conversão da pena, pena de prisão por alternativa à prisão, prestar serviço. Progressão de regime, se achar necessário. Regressão, se o Ministério Público julgar necessário. Nos regimes e revogação da suspensão condicional da pena. Pode ser que o indivíduo não esteja preso, esteja em sursi. Nós vamos estudar isso daqui a pouco em alguns vídeos. Revogação dessa suspensão condicional e colocar o cara na prisão. Ou ainda, revogação do livramento condicional. Ele está cumprindo o livramento condicional e não cumpriu aquelas determinações do juiz. Dessa forma, o Ministério Público vai requerer a conversão do livramento condicional em prisão. Letra F. A requerer ainda a internação e desinternação e o restabelecimento da situação anterior em caso de tratamento ambulatorial. O Ministério Público pode requerer a internação ou a desinternação ou vice-versa. Letra C.
é incumbência do Ministério Público interpor recursos das decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Nós vamos ver aqui que, quando a gente for estudar Defensoria Pública, nós vamos fazer um vídeo sobre Defensoria Pública, com as suas competências. A Defensoria Pública também vai interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária. Não somente isso, nós veremos que há diversas competências aqui do Ministério Público que a Defensoria Pública, que é o outro lado da moeda, também vai ter. Então nós veremos aqui que interpor recursos das decisões proferidas. O juiz, ele decidiu que aquele indivíduo ele já pode ter liberdade condicional. O Ministério Público pode recorrer. E qualquer outra decisão judiciária, o Ministério Público poderá recorrer se achar necessário. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua sentença em livro próprio. Ministério Público, ali o promotor de justiça, pessoal, ele vai mensalmente nos estabelecimentos penais. O que a gente vai guardar, pessoal? Como a nossa prova é técnica, eu já falei, pode ser que caia detalhes. Olha, em livro próprio, guarde isso, porque nem todos registram a presença em livro próprio. Quando a gente for estudar a Defensoria Pública, nós veremos que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. A Defensoria Pública visitará periodicamente e vai registrar em livro próprio. O Ministério Público vai visitar mensalmente e vai registrar sua presença em livro próprio. Nós vimos a respeito do juiz que ele vai inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for necessário, a apuração da responsabilidade. Então nós temos: Ministério Público visita mensalmente, juiz visita mensalmente, Defensoria Pública visita periodicamente. Só que Ministério Público e Defensoria Pública vai registrar em livro próprio. Juiz não há necessidade de registrar sua presença em livro próprio, porque não está previsto na lei. Mas se a prova se for uma banca muito ruim, que for pegar entrelinhas, você tem que saber que juiz mensalmente, Ministério Público mensalmente, Ministério Público registra em livro próprio, Defensoria também registra em livro próprio, só que Defensoria é periodicamente que ela vai visitar e não precisa ser mensalmente. Terminamos o Ministério Público. Nós vamos agora falar do Conselho Penitenciário. Pessoal, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Conselho Penitenciário é gênero. Nós temos o Conselho Penitenciário Nacional e temos Conselho Penitenciário é isso mesmo. Departamento Penitenciário, que é gênero, que nós temos Departamento Penitenciário Local e Nacional. Conselho Penitenciário é isso mesmo, artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da pena. Consultivo e fiscalizador. Eu tenho que guardar isso para a prova? Infelizmente eu tenho. Ele tem essas duas finalidades. Ele vai fiscalizar a execução da pena e também será consultado pelos órgãos executivos, Departamento Penitenciário, por exemplo, quando for aplicar alguma necessidade, principalmente se for urgente. Parágrafo 1º. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado e do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Olha, pessoal, são os mesmos profissionais lá do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São os mesmos profissionais. Portanto, só que lá no Conselho de Política Criminal, lá nós vimos que são 13 membros, não 13 juízes, 13 membros. E eles são nomeados pelo Ministério da Justiça. Aqui, o Conselho Penitenciário, pelo governador dos estados e do Distrito Federal. E se houver um dia territórios, os governadores do território. Então, o governador do Estado e do Distrito Federal de Territórios, eles nomeiam esses membros do Conselho Penitenciário. Então, o Conselho Penitenciário ele está no âmbito estadual. O Conselho Municipal não, hein? O Conselho está ali no âmbito estadual. Já o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é nacional
está subordinado ao Ministério da Justiça. Muito bem. Não é da Defesa, não? Não, Ministério da Justiça. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Opa, diferente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nós vimos lá que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem um mandato de 2 anos, sendo que 1/3 é renovado a cada ano. 2 anos o Conselho Nacional, 1/3 sendo renovado a cada ano. Aqui, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário é um período de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário 1. Emitir parecer sobre indulto. Indulto nós veremos ali, o Presidente da República. Nós vamos estudar indulto. Comutação de pena. As penas podem ser comutadas. Comutar, modificar a pena, substituição de pena. Então, guarde que o Conselho Penitenciário, pessoal, vai cair na prova dizendo que eles vão decidir. Eles não vão decidir nada. Eles não vão requerer nada. Eles vão emitir parecer. O importante aqui não é nem saber com indulto e comutação de pena, é guardar para a prova, que é emitir parecer sobre as decisões, sobre o indulto, sobre essas modificações na pena, comutação de pena, excetuado a hipótese de indulto com base no estado de saúde do preso. Existe o indulto por estado de saúde que independe de parecer. Quando for pelo estado de saúde, esse indulto não necessitará de parecer do Conselho Penitenciário. Ainda incumbe ao Conselho Penitenciário inspecionar os estabelecimentos e serviços penais, os serviços prestados, a Defensoria Pública, a assistência social e inspecionar os estabelecimentos. Observe que eu falei aqui anteriormente que o Conselho é construtivo e fiscalizador. Essa é uma atitude fiscalizadora, é um ato fiscalizador, inspecionar os estabelecimentos. Já o parecer já é um ato consultivo. 3. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos executados no exercício anterior. Nos primeiros 3 meses, esse Conselho Penitenciário envia para o chefão lá em cima os trabalhos. O que eu apresentei no ano passado? Exercício anterior é no ano passado, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Os primeiros 3 meses ele tem que apresentar. Não cai em prova. 4. Supervisionar os patronatos, nós vamos estudar patronatos, bem como a assistência aos egressos. Olha, aqui ele vai supervisionar, aqui ele vai também supervisionar. Ele vai supervisionar a assistência que se está sendo dada aos egressos. Nós falamos, quando nós estudamos assistência social, nós estudamos lá que a assistência ao preso era material, religiosa, saúde, e também essa assistência se estendia ao egresso. Aí nós falamos quem era o egresso. E alguns estados, por motivo qualquer, podem deixar essa assistência de lado. Então, incumbe ao Conselho Penitenciário supervisionar também essa assistência ao egresso. Se aquele que saiu da unidade prisional, ele está tendo aquela assistência que é garantida pela lei. Supervisionar esses patronatos, que nós iremos estudar ainda, bem como inspecionar essa assistência aos egressos. Artigo 71 do Departamento Penitenciário Nacional. O título é dos Departamentos Penitenciários, esses órgãos executivos. Nós temos o Departamento Penitenciário Nacional e o Departamento Local. Pessoal, é órgão executivo da política penitenciária nacional. Os departamentos penitenciários são órgãos executivos. Eu vou guardar que departamento penitenciário é executivo. E os outros aqui, conselhos? Conselhos são consultivos e fiscalizadores. Consultivos e fiscalizadores. Departamento, órgão executivo. Põe a mão na massa. Quem executa? Departamento penitenciário. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, assim como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ficou fácil. Ministério da Justiça é órgão executivo da política penitenciária nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Opa, esse departamento aqui vai apoiar administrativamente e financeiramente ao Conselho. Continuando, vamos ver o que cai em prova. São de atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Isso cai em prova, saber que ele é executivo e não fiscalizador,
como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e também o Conselho Penitenciário. São órgãos executivos e fiscalizadores. Esses aqui são executivos. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. 1. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Âmbito nacional é o Departamento Penitenciário Nacional. E inspecionar e fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais, assim como os órgãos consultivos. 3. Assistir tecnicamente, não tem aqui preposição, assistir aqui é pôr a mão na massa mesmo, assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidas nessa lei. Prestar assistência técnica às unidades federativas, aos estados, naquilo que precisar para a implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Regras para construções, regras para a aplicação dos profissionais, etc. 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implementação de estabelecimentos e serviços penais. Ora, aqui a construção de unidades prisionais e serviços penais também, para que haja assistência social, para que haja assistência à saúde e outros, e também criação de estabelecimentos. Ela vai colaborar com os estados. Lembrando que ele dá suporte financeiro. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Olha, nós temos aqui a formação do agente penitenciário com cursos e também profissionalizante do condenado e do internado. 6. Estabelecer mediante convênios com as unidades federativas o Cadastro Nacional de Vagas existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Esse cadastro já existe, esse Cadastro Nacional de Vagas. Existe para que, quando houver uma emergência e for necessário enviar talvez um grupo maior de presos ao RDD, já existe, olha no cadastro aqui, existem vagas. Quem faz isso? O Departamento Penitenciário Nacional. Ele estabelece principalmente para os presos sujeitos a RDD, mas não é somente, porque nós temos também a hipótese de presos de outra localidade, de outra unidade federativa. Olha, a pena foi aplicada por um juiz de outro estado. Então, esse preso, seja por motivo de segurança, seja pelo motivo de localidade da prisão, ele está cumprindo pena em outra localidade, mas a sentença foi dada para o juiz de outra unidade. Então, esse cadastro de vagas será feito pelo departamento, esse cadastro, essa informação, esse banco de dados será feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. Portanto, esse Departamento Penitenciário Nacional vai fazer um convênio junto com a unidade da federação e terá o cadastro. Eu preciso que esse preso aqui cumpra em outra unidade, esse preso aqui de Minas Gerais cumpra em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, por questão de segurança. Tem vaga? De acordo com esse convênio, de acordo com as informações do departamento, esse preso será levado para outra unidade da federação por motivo de segurança, especialmente se for o caso de RDD. Aí ele tem que ser isolado mesmo. Parágrafo único. Incumbe também ao departamento a coordenação e a supervisão dos estabelecimentos penais e de internamentos federais. Pessoal, nós temos presídios e penitenciárias, unidades prisionais estaduais e federais. O Departamento Penitenciário Nacional, ele não vai coordenar e supervisionar os estabelecimentos das unidades da federação, dos estados, mas eles coordenam e supervisionam os estabelecimentos penais e também de internamento federais. Olha, eles então, como eles são executivos, eles vão coordenar, você vai guardar para a prova. Unidades prisionais federais, o Departamento Penitenciário Federal vai coordenar e vai supervisionar. Esse foi o Departamento Penitenciário Nacional. Sugiro que você leia e tente memorizar esses incisos, do inciso 1 até o inciso 7º, ok? Porque é importante acompanhar a fiel aplicação do território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais, assistir tecnicamente às unidades
federativas. Cuidado, ele não vai coordenar as unidades prisionais, ele vai coordenar as unidades federais e não estaduais. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos de serviços penais, colaborar também com as unidades federativas na formação do agente penitenciário e também de profissionalizante de condenado internado, estabelecer mediante convênio o cadastro de vagas que acabamos de falar. E eu falei que esse Departamento Penitenciário Nacional, ele coordena e supervisiona os estabelecimentos penais e de internação federais, presídios federais, penitenciárias federais, hospitais de custódias federais. Esse foi o Departamento Penitenciário Nacional. Mas nós temos também o Departamento Penitenciário Local, só que a Lei de Execução Penal não detalha o Departamento Penitenciário Local. Ela apenas faz uma previsão abstrata, que está no artigo 73 e 74, e diz o seguinte: a legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Olha, então é muito vago. Pode ter qualquer nome, cada estado pode ter seu nome. O departamento penitenciário local pode ter o nome que aquela unidade achar melhor. Artigo 74. O departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Isso você tem que saber. Qual é a função do departamento penitenciário local? Supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Qual é a função do Departamento Penitenciário Federal? Departamento Penitenciário Nacional. Supervisionar, coordenar os estabelecimentos penais federais. Ok? Essa diferença é a mais importante do Departamento Penitenciário Federal e do local. Lembrando sempre que o Departamento Nacional ele colabora com as unidades federativas, com os estados, em tudo aquilo que ele precisar referente ali ao sistema prisional. Pessoal, no estado de Minas Gerais, nós temos a Superintendência de Organização Penitenciária e cada estado tem o seu próprio nome desse departamento penitenciário. Tranquilo? Nós terminamos aqui esse assunto. No próximo vídeo, nós daremos início falando da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Até a próxima!